Bom dia a todos e vamos pedir a Deus que nos ampare, nos fortaleça nessa manhã de domingo, para que a gente possa compreender, né, essa mensagem desse livro tão edificante. Eu trouxe essa figurinha, essa imagem, para a gente refletir sobre o descanso que a gente precisa diante do nosso corpo físico, né, essa máquina física. E também o descanso do nosso espírito. Será que ele precisa descansar? A gente fica pensando assim: quando eu ganhar aqui mais um tempo, eu vou fazer isso. Quando eu, né, a gente fica sempre se programando. Inclusive, a gente só não se programa para morrer, para desencarnar. Mas é uma coisa tão certa que a gente precisa também, né, fazer esse plano. E quando eu desencarnar, como é que eu vou estar, vou ficar, eu vou fazer o quê? Aí a gente precisa ver o que é o nosso atitudinal aqui, o que que nós estamos fazendo para que a gente possa descansar ou não. Então vamos lá. Desenvolver esse Sérgio Mafra nos conhecimentos do espiritismo cristão tornara-se elemento de valor entre os companheiros. Colaborava atencioso, sempre que chamado a serviço. Mas apresentava um defeito grave. Era demasiadamente triste e pessimista e vivia em desacordo com todos os processos da experiência humana. Estimava a tarefa que lhe fora cometida, não se negava ao concurso fraterno, contudo, desejava morrer. Abandonar o mundo para sempre e entregar-se ao descanso em convivência com as entidades amorosas do plano invisível. Ricardo, amigo de muito tempo, assistia-o do campo espiritual desveladamente. Sérgio observava-lhe a fisionomia iluminada, através da visão mediúnica, e recordava imediatamente a ideia da morte. Ah, meu amigo! Exclamava choroso, dirigindo-se ao benfeitor. Quanto desejava partir, cooperar convosco na vida mais alta. A terra asfixia o coração. Em tudo, a dor, o desalento, a incompreensão. Ricardo sorria e, tomando-lhe o braço, escrevia atencioso: Sérgio, meu caro, extingue os pensamentos da morte, porque somente a vida persiste na eternidade. Não desprezes o ensejo de servir no mundo. Todos temos para com o planeta imensos débitos que devemos resgatar, de espírito confortado e feliz. Ninguém renasce com isenção de sérios compromissos. Meus propósitos são valiosos. És sincero nos sentimentos e confia em nós. Todavia, a ideia fixa, referente à morte do corpo, é uma obsessão perigosa que te poderá arrastar a desenganos cruéis. Atende à vida, meu filho. Não te percas em lastimar o desenvolvimento das criaturas. Repara, acima de tudo, a zona de serviço que elas te oferecem.
e dá-te ao trabalho com amor. Permaneces em aprendizado ativo. Não fujas à lição. A tristeza dos criminosos é justificável por nascer de remorsos amargos, proporcionando-lhes oportunidade a retificações. Entretanto, constitui uma excrescência deplorável nos serviços da fé. Semelhante angústia é um conjunto de vibrações destruidoras, ao passo que a alegria sã vem de Deus e deve comunicar-se aos seus filhos. A criação inteira está palpitante de júbilo. Não te entregues, portanto, ao desequilíbrio. Lembra-te de que permaneces no lugar de serviço a que o Senhor te destinou. Reflete nesta profunda realidade e continua servindo à causa do bem. Sérgio lia e relia as considerações desse teor e redarguía em lágrimas. A existência humana, todavia, me assusta. Pensar na morte é a minha consolação. Nada me interessa na terra, onde o tempo demora terrivelmente a passar. Desejaria servir junto de vós, amado amigo, a fim de descansar o coração e alcançar a paz. Ricardo esboçava expressivo gesto e respondia com firmeza. Acreditarias, porventura, que possamos viver aqui sem atividades laboriosas? Nossos trabalhos são enormes e nossas responsabilidades absorventes. O esforço que nos compete, irmãos encarnados. Entretanto, Sérgio, os nossos deveres são bem pesados e dolorosos por vezes. Não vivemos em paisagem aérea, exonerados de obrigações difíceis. Somos compelidos a testemunhos que te assombrariam, por certo, e não seria aconselhável o teu regresso à esfera invisível sem uma preparação adequada. Zela os teus interesses eternos. Não te precipites. Aproveita o tempo, construindo com a verdade e o bem. Se precisarmos efetivamente do fruto, não será razoável destruir a flor. A existência carnal te oferece belos períodos de repouso e observação. Vale-te dos tesouros de agora. Não se descuides. Eu copiei lá do texto e estava assim, não, mas não se descuides. Observação, repouso, clamava Sérgio desalentado. Não tenho oportunidades para estudos eficientes e muito menos para descanso. A permanência na terra é castigo severíssimo, amargo degredo espiritual. Não me conformo com a paisagem escura do mundo. E o companheiro, embora em esforço normal, sem qualquer ato indigno da fé que abraça, ardoroso, continuava chorando e lastimando o presente, através de queixas veladas e amarguras indefiníveis. Era, sem dúvida, assíduo cooperador dos trabalhos espirituais e não se furtava ao testemunho sério, mas continuava sempre viva aquela luta de argumentação entre ele e Ricardo. Este
erguia-lhe a mente para as elevadas concepções da vida eterna. No entanto, aquele somente idealizava a morte repousante. E no curso do tempo, face à lei que determina a realização conforme o ideal, Sérgio Mafra desencarnou de uma gripe sem importância. O ardente desejo de morrer para descansar impediu-lhe o controle eficiente da máquina orgânica. E quando todos os amigos lhe aguardavam, esperançosos, o restabelecimento físico, eis que Mafra lhes impôs a incompreensível surpresa. Esperou Ricardo pacientemente, abraçou-o no limiar da vida nova e falou como quem não encontrava outro remédio senão a conformação. Boa sorte, meu amigo. Planejaste a morte e abandonaste o corpo. Sim, sim, replicou Sérgio de olhos brilhantes. Sempre desejei colaborar ao vosso lado. Então sigamos ao serviço. Não temos tempo a perder, acrescentou o benfeitor amável e bem-humorado. E aplicando-lhe forças magnéticas, para que Mafra não se deixasse dominar por sensações de sono, fez-se acompanhar por ele deliberadamente ao seu campo de serviços complexos. Estava Sérgio encantado a princípio, mas aos poucos reconheceu que Ricardo dispunha de raríssimas horas para repouso durante o dia. Não conseguiam nem mesmo ensejo os mais longos entendimentos. O nobre amigo estava cheio de ocupações sacrificiais e o recém-desencarnado viu-se na obrigação de acompanhá-lo em peregrinações através de hospitais, creches, orfanatos, necrotérios, oficinas, templos e instituições de caridade, em serviço ativo de socorro a doentes e a menos favorecidos da sorte, encarnados e desencarnados. Compelido a seguir-lhe o ritmo de serviço, Sérgio estava exausto, ao fim de 2 semanas. Humilhado, vencido, dirigiu-se em pranto ao benfeitor, penitenciando-se. Ah, meu nobre Ricardo, quantas exigências no trabalho espiritual! A experiência é para mim muito dolorosa. Tenha paciência, eu não suporto mais. Ricardo, porém, não sorriu e considerou em tom grave. Não desejavas, em caráter prematuro, as tarefas reservadas ao homem depois da morte física? Não aproveitaste uma gripe benigna para facilitar o desequilíbrio orgânico? Na terra maternal, erguias-te pela manhã, tomava o teu café reconfortador, trabalhavas algumas horas no curso do dia, entregavas-te ao gosto das refeições bem feitas, distraías o coração na palestra afetuosa dos familiares queridos, recebias a cooperação de desvelados benfeitores encarnados e desencarnados, e dormias na calma do sono e nos deslumbramentos do sonho. Todavia, não obstante a sinceridade de tua fé, considerava
à existência um martírio execrável. Traduzias a bênção do eterno por incômodo ao coração. Presentemente, porém, observa que os teus serviços terrenos eram bem suaves e constituíam verdadeiro paraíso em comparação com os deveres de hoje. Mafra contemplava-o de olhar ansioso, aguardando a dispensa de obrigações que lhe pareciam tão duro. Mas, muito longe de programar o repouso, Ricardo fixou nele os olhos lúcidos e concluiu: agora, Sérgio, não te posso desobrigar, porque meus avisos à tua alma foram reiterados e veementes. E não podendo olvidar meus deveres, também não te posso abandonar ao léu no caminho de sombras. É, portanto, de teu interesse que venhas comigo ao trabalho áspero, para que não te suceda alguma coisa pior. Então, meus irmãos, vejam aí a grande reflexão que essa lição nos traz. Por que que a gente reclama? Por que que a gente acha que o pior só acontece conosco? Nós hoje, eu creio, né, acredito, que todos nós aqui desse grupo tem uma ocupação, ainda do serviço público, privado, nas suas atividades domésticas. Quem já aposentou também já fez jus, né, a essa folga, né, a partir de agora. Nós temos a nossa ocupação na casa espírita ou fora dela, na nossa vida familiar, no nosso social, na convivência com os demais. E a gente reclama. Por que que a gente reclama? Por que que a gente está sempre buscando esse essa forma de querer, de ansiar por uma coisa que a gente sabe, hoje nós temos uma consciência que nos permite pensar no que nos espera na vida espiritual, na verdadeira vida, né? O nosso atitudinal aqui, nessa grande oficina, é o que vai nos permitir ir para o plano espiritual numa zona de conforto ou não. Mas será que a gente precisa desencarnar para ir descansar? Mas eu não já cumpri tanta coisa aqui no planeta Terra? Aí a gente pergunta: cumpriu com decência? Cumpriu com honrando os acordos, né, que foram feitos para você reencarnar? E o que nos espera do outro lado? Nós vamos continuar trabalhando. Vocês vejam aqui que Sérgio, ele orientou Mafra muito tempo. O anjo da guarda de Mafra foi mostrando para ele que é aqui na Terra, nessa oficina, que a gente precisa burilar-se, que a gente precisa cada vez mais exercitar a doação, o servir, a humildade, o não reclamar. E Mafra, ele estava, digamos assim, aborrecido com essa vida. Ele queria mudar de vida. Achava ele que quando estivesse no plano espiritual ia ser somente
aquele descanso na rede, descansar em almofadas de cetim, como acreditam muitos irmãos, né, de outras crenças. Acreditava ele, Mafra, que ele ia ajudar, assim, com muita leveza, com uma situação de muita calmaria no plano espiritual. Mas ele era consciente? Sim, ele sabia que lá, no outro lado, ele ia continuar trabalhando, mas era um trabalho diferente, né? Só que o desvelo de Sérgio, a contribuição que Sérgio dava para hospitais, creches, necrotérios, casas de apoio, centros espíritas, enfim, asilos, era muito grande. E será qual é o trabalho de Sérgio? Ele orientava o que a esses irmãos? De que forma? Né? Intuindo-lhe bons pensamentos, motivando-os a continuar, a vivenciar o Evangelho de Jesus. E nós, muitas vezes, nós temos uma biblioteca aqui, ó, imensa, gigante, vários títulos, dos mais variados assuntos, abordagens super interessantes. Essas obras subsidiárias que a doutrina nos favorece, né? Porque não existe obra complementar ao espiritismo, porque o espiritismo, ele é completo. Esse termo obra complementar a gente não deve utilizar, né? Porque Allan Kardec trouxe para nós uma obra completa. Então, essas obras subsidiárias que vêm nos auxiliando a refletir mais e melhor sobre nossa vida terrena, é o que vai digamos assim, vai nos ajudar a ver o quanto que nós precisamos fazer, desempenhar nossa tarefa com responsabilidade, com alegria, com devotamento, com desvelo, no ciclo, na região, no lugar onde nós fomos preparados para estar. Alguém que reencarna no Egito, ele já vai com a pele preparada para o sol quente, vai usar uma roupa adequada, todos vão trabalhar, né, naquele sol, naquela temperatura. Então, tudo já tem uma adequação, uma adaptação. Os que reencarnam no sul, outros no gelo, no Polo Norte, então todo mundo está numa situação de experiência para que cada vez mais a gente possa ter aprendizados. E esses aprendizados nós vamos tendo à medida que nós vamos reencarnando. E Mafra, ele tinha um atenuante muito grande, ele era conhecedor da doutrina. Será que ele nunca refletiu assim dos ensinamentos dos espíritos? O livro dos médiuns, como era que ele estava encarando, né? Ele sabia sobre obsessão, desobsessão. O que que ele sabia do livro da manjedoura a Emaús, né? O que foi? Quais foram as lições que ele tirou de todas essas leituras, estudos que ele fazia? Então a gente vê que há essa preocupação assim muito grande por parte dele em ter uma vida boa, em ter um descanso, né? Morrer para descansar. O corpo físico, o corpo emocional, intelectual, moral, as emoções dele, a gente observa que eram características de grande tristeza.
Ele tinha aquele sentimento de melancolia. É uma leitura que está no Evangelho, né? A melancolia, essa vontade de voltar para o plano espiritual. Muitas vezes a gente fica pensando assim: ah, mas eu queria morrer para mim não passar mais por esse sofrimento. Mafra também sentia isso. E Sérgio, todo desvelo e carinho, disse: meu amigo, você se permitiu, você cristalizou uma gripe. E dessa gripe você fez o seu passaporte para cá. Mas não pense, seja bem-vindo, eu não vou te condenar. Mas seja bem-vindo. E eu também não vou te abandonar. Ele ainda fala, né? Não vou te abandonar. Então vem para cá, bora arregaçar as mangas. Ele ainda convidando, porque senão a situação para você vai ficar muito pior. Meus irmãos, essa mensagem, ela tem uma grandeza enorme para que a gente reflita em todas as nossas atividades familiares, no trabalho, né, na casa espírita. Como é que nós estamos nos comportando nesse retorno agora para a casa espírita? A gente está assim com preguiça. Como é que nós estamos? Ou estamos animados, buscando essa nova proposta que a orientação ao centro espírita, essa edição agora de 2021, ela traz propostas assim excelentes. Algumas permanecem e tem algumas inovações, né? Por exemplo, os estudos online, eles vão continuar. Nós vamos ainda permanecer por um bom tempo com eles. E esse comportamento, essa troca de ideias que essa reencarnação nos permite ter, vivenciar, né? É muito importante para nós, porque a gente precisa se inteirar também das atividades na nossa casa espírita. E aí eu vou deixando para que outros também possam falar, né, sobre as impressões que essa mensagem nos trouxe. Será que nós estamos cansados, querendo uma mudança assim radical, ou queremos continuar o curso de nossa vida com responsabilidade, com dedicação? Será que a gente está precisando desse descanso, dessa rede? Uma rede é uma coisa boa demais, né? A gente relaxa o corpo, a rede vai, o corpo nosso molda a rede. Então, uma cama, um lugar para descansar também, a gente vai vendo o tanto que nos deixa assim relaxados. Uma noite de sono, por exemplo. Você indo dormir 9, 10 horas da noite, acordando no dia seguinte, 7, 8 horas da manhã, você já dormiu ali 8 horas de sono com muita tranquilidade. É o que o nosso corpo necessita para que ele se mantenha em pé com equilíbrio no dia seguinte. E esse equilíbrio espiritual, moral, que nós estamos buscando, são quantas horas de descanso? É quanto tempo? É num espaço, num plano Y ou X? Vamos refletir. Será que nós já estamos querendo sair do corpo ou não? Dizendo assim, meu Deus, que tu me concedas mais um dia para que eu possa fazer a minha tarefinha. As tarefinhas a gente vai acumulando, acumulando. Daqui a pouco tem, ó, uma pilha de tarefas. E para a gente fazer num breve tempo, ó o tempo que eu tenho, e as tarefas são desse tantão aqui. Então, a gente precisa o quê? Do equilíbrio também desse tempo, para a gente realizar
as tarefas que a gente veio fazer. Lembrando que todos nós fizemos grandes acordos na espiritualidade. Inclusive, nós dissemos assim: Jesus, eu quero crescer e melhorar. Como é que você vai crescer e melhorar, Voninha? Trabalhando, minha filha. E Jesus, pois vá, reencarne. E aí a gente fica pensando, né? Eu estou relendo Renúncia, vendo a grandeza de Alcione, quando ela pede para reencarnar. Aí o mentor diz: Como é a história, minha filha? Não vou, eu estou precisando, eu preciso ir, porque eu preciso ajudar o meu companheirinho. Mas você não precisa, mas eu preciso passar. Ela se doa a esse momento para auxiliar desculpem, uma pessoa. E nós, vamos pensar?